Olá, está começando aqui na TVL de Blumenau, o TVL Comunidade. Muito obrigado você pela companhia aqui no canal 14 da NET, também no canal 16 da BTV e, claro, você que está ligado na TV Legislativa pela internet, nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência. O primeiro Comunidade desse ano é de 2017. Estamos iniciando e o nosso convidado é o professor de Economia da FURB, economista, portanto, e também professor da Universidade, como eu disse, o Bruno Tomil, está com a gente aqui nos estúdios para falar um pouquinho justamente sobre economia, né? Porque o ano está começando e todo mundo quer saber como é que vai ficar a economia esse ano no Brasil, que dicas que a gente pode dar também para o pessoal que está acompanhando a TVL, né, de dicas de economia doméstica também. Agora vai ter a expectativa para o saque do Fundo de Garantia também, né, por parte dos brasileiros. Professor, muito obrigado pela presença, tudo bem com o senhor? Opa, eu agradeço o convite, a oportunidade de vir aqui falar. Economia é um tema que está muito em alta no momento, já há um bom tempo. E hoje a gente vai dar um geral sobre economia, vai dar algumas dicas. E espero que seja um ótimo programa aí para todos e todas. Acho que em relação à economia, nunca se falou tanto nos últimos, quem sabe, 2, 3 anos, né, professor? O brasileiro sempre torce um pouco o nariz para falar sobre inflação, economia, juros, né? Só que o assunto tem tomado conta dos lares, né? Isso, exatamente. Essas questões sempre tocaram os lares de forma muito próxima, só que aparentemente hoje, com a magnitude que alguns eventos tomaram na questão política, parece aparentemente esse assunto está mais em pauta. Então, se a gente puxar um pouquinho o histórico, havia também essa grande preocupação lá nos anos 90, no início dos anos 2000 também, só que hoje, depois de um bom momento que a gente viveu no início aí do século, a gente está numa grave crise, uma das mais graves da história do Brasil. Uhum. Então, não é à toa que o assunto está em pauta novamente. Então, se falasse em crise, vamos começar a falar sobre a economia brasileira, professor. Uhum. Ainda vai ser um ano de muita crise, esse ano de 2017? Então, os economistas gostam de fazer muitas previsões. Uhum. Então, se você pesquisar na internet, você vai encontrar previsões de vários bancos, previsões de institutos internacionais, e normalmente eles erram. Então, a economia é algo muito imprevisível, porque ela lida com muitas variáveis, só que no cenário que a gente vive hoje, e na estrutura econômica que a gente tem hoje, tem basicamente duas fontes de crescimento. Ou você cresce pela economia interna, pela parte doméstica, ou você cresce pela esfera internacional, pela economia internacional. Nos dois campos não está nada bom. Uhum. Então, no Brasil, a gente tem hoje essa crise fiscal, os governos restringindo seus gastos, o que vai acabar gerando impactos em empresas, vai acabar gerando impactos em empregos, na renda das pessoas, essa restrição de gastos dos governos. E também, se for olhar para fora, a gente não tem um cenário muito sólido, ainda mais com essa eleição do presidente Trump, e ele saindo de alguns acordos internacionais que já estavam consolidados, então o cenário internacional balançou um pouco também. Uhum. Então, nem externo nem interno a gente tem boas notícias. Só que pior do que os últimos anos, acredito que a gente não esteja se encaminhando. Uhum. Então, com certeza a gente já atingiu o fundo do poço e agora está se encaminhando para melhores momentos econômicos. Então, naquelas variáveis que a gente costuma ver, naqueles quadros econômicos, já chegamos lá embaixo. Agora, sim, a tendência é começar a ter uma elevação. Ainda nesse primeiro semestre, o senhor acredita, ou lá pelo segundo semestre que a coisa vai ficar um pouquinho melhor? Então, a recessão que ocorreu no Brasil ela foi muito forte. Foi uma das mais fortes da sua história. Então, é claro que a gente pode ter uma retomada no curto prazo, nesse primeiro semestre, só que isso necessita de algum suporte. Então, o governo federal já começou a encaminhar algum desses suportes, que o mais importante é via Banco Central, que é a taxa básica de juros. Então, já houve uma redução expressiva da taxa de juros em 0,75 ponto percentual, e se espera, o governo coloca publicamente, que se espera que ao final do ano essa taxa básica de juros chegue a um dígito.
Por que isso é tão importante? Por que uma taxa de juros menor pode trazer tanto crescimento? Porque as pessoas vão priorizar investimentos em empresas, em produtos, vão contratar pessoas, abrir negócios, ao invés de deixar o dinheiro no mercado financeiro. Uhum. E as pessoas perguntam, mas por que o governo, né, federal aumentou tanto a taxa Selic, que é a taxa básica de juros? Essa é a pergunta que as pessoas fazem, professor. Tanto no Brasil quanto em vários outros países do mundo, Estados Unidos, Reino Unido, inclusive a própria União Europeia, eles têm um sistema de meta de inflação. No Brasil é a mesma história. O Banco Central estabelece uma meta para a inflação e a partir da taxa de juros e outros mecanismos, eles vão delineando, eles vão ajustando para que atinja aquela meta. Uhum. O Brasil tem um exemplo ainda muito grave, que teve uma das maiores taxas de inflação do mundo. Então a gente chegou a ter em 92, 93, inflação de 4 dígitos. O pessoal deve lembrar, e o pessoal mais velho, o pessoal mais antigo, que a inflação nessa época era 1.000, 2.000% ao ano. Mensalmente ela passava de 100%. Uhum. O que a gente tem hoje de inflação anual era o que ocorria semanalmente nos anos 90. Então toda a estrutura que foi montada no Brasil, ela é totalmente avessa à inflação. A qualquer deslize da inflação, aceleração da inflação, o governo e o Banco Central fazem de tudo, tomam todas as medidas possíveis, inclusive acelerar o desemprego, que é o que a gente viu muito, para conter a inflação. Uhum. Que a inflação baixou bastante agora, né? Está em 6, 7% agora na Isso, geral, né? Ela fechou ano passado o índice oficial, que é o IPCA, o índice de preço ao consumidor amplo, fechou em 6,29%, que fica abaixo da meta, do topo da meta do Banco Central. Que o Banco Central ele tem uma banda de inflação que ele permite. O centro da meta é 4,5%, e ele permite 2 pontos percentuais para cima e 2 pontos percentuais para baixo. Então ela fechou abaixo desse topo, aí, desse nível máximo que o Banco Central permite chegar à inflação. Agora, de maneira geral, professor Bruno, dá para a gente dizer que 2017 é um ano de retomada, de crescimento na economia para o Brasil, ou é difícil falar nisso? Sim, com certeza vai ser um ano de retomada, porque a gente atingiu um patamar muito negativo, uma recessão muito forte. Então, o que vai ocorrer é que, nesse primeiro momento, a gente vai retomar os níveis de produção que a gente tinha anteriormente. Não é que a gente vai estar crescendo, a gente vai retomar o nível que a gente tinha anteriormente. E tem alguns pontos positivos para isso. Se a gente for pensar em termos de empresas que querem vender para o exterior, querem fazer exportação, a gente está num cenário muito bom. Que a taxa de câmbio está bem elevada, muito mais elevada do que ela estava 5 anos atrás, por exemplo. Então, aquelas empresas que deixaram de exportar, que demitiram pessoas e começaram a comprar produto de fora, importar, vão ter que revisar essa estrutura, porque o importado ficou muito mais caro, então isso prioriza a compra do produto dentro do Brasil, produto doméstico, e também vai possibilitar que essas empresas retomem esses mercados externos. É claro que isso não ocorre de uma hora para outra. É um processo demorado, é um processo complexo, mas como a gente tem essa alta taxa de câmbio já há alguns períodos, várias empresas já conseguiram prospectar mercados, já conseguiram reverter algumas vendas que elas perderam no passado. Professor, em relação à economia, muita gente desempregada ainda, né? Esse ano vai ser um ano onde as empresas vão voltar a contratar, o número de desempregados vai diminuir? Então, é o que a gente espera, que haja uma retomada dessas contratações. Gostaria de lembrá-los que aqui na nossa região é um pouquinho diferente da esfera nacional. Na esfera nacional se trabalha com uma taxa de desemprego muito alta, 10, 15, 20%, só que quando analisada a nossa cidade ou a nossa região, essa taxa não passa de 5, 6%. Então é uma situação bem mais confortável. Mesmo assim, há muitas pessoas desempregadas e o que é necessário é que haja uma requalificação dessas pessoas. Então não adianta elas ficarem paradas esperando surgir um emprego do nada. Elas também têm que buscar a sua vaga, têm que buscar
um curso de profissionalização, tem que buscar uma reeducação e com isso provavelmente elas vão conseguir se reenquadrar no mercado. Uhum. Professor, vamos falar um pouquinho sobre os empresários agora também que estão acompanhando a TV Legislativa. Que dicas, né, que podem ser dadas em relação a investimentos, a quem sabe compras, né, de novos negócios, enfim, aumento da empresa? É um bom momento ou esperar ainda o segundo semestre, professor? Então, como já diz o velho ditado, a gente tem que fazer da crise uma oportunidade. E é na crise que surgem as maiores oportunidades. Então, hoje, existem várias empresas em processo de recuperação judicial, ou seja, tem vários ativos, e aqui a gente, como ativos a gente diz, maquinário, equipamentos, estruturas, edificações, próprias empresas sendo colocadas à venda a um preço muito menor do que elas estavam anteriormente. Então, cabe a esses empresários analisarem os mercados, analisarem a demanda, quem que vai comprar o produto que eles estão pensando em vender e, com isso, agarrar essas oportunidades. Então, tem muita oportunidade no mercado, tanto para novos investimentos quanto para reestruturação de empresas e por aí vai. Uhum. Então, é um bom momento, ainda é possível investir. Sim, com certeza é um bom momento, ainda mais com essa redução da taxa de juros. E vai abaixar mais ainda a taxa de juros? Com certeza vai baixar ainda mais. Então, quem tem dinheiro guardado, pode esperar que a remuneração desse dinheiro vai cair. Então, pode ser interessante você analisar uma outra oportunidade de investimento, que aí muitas vezes envolve um novo negócio. Uhum. E aproveitar essas oportunidades, que é um momento bem interessante de conseguir boas oportunidades. Aí Professor, o ano está começando, né, 2017, o que o senhor pode nos falar a respeito, então, agora para as donas de casa, para as pessoas, para as famílias, né, para o pai de família, para a mãe de família, em relação à economia doméstica, né? A gente teve o 13º agora, final do ano, isso, muitos já gastaram, outros economizaram, férias também, tudo mais. Então, início do ano sempre tem aquela gastança, né? Material escolar, e aí imposto, IPTU, tem imposto de carro e tudo mais. Daqui a pouco tem imposto de renda. Imposto de renda daqui a pouquinho, em março, abril, né? Exatamente. Então, que dicas que podem ser dadas em relação à economia doméstica para quem está nos acompanhando? Então, né, em relação à economia doméstica, a gente já vem trabalhando na FURB há um bom tempo essa questão. O principal problema que a gente nota é a questão da disciplina. Então, muitas vezes as pessoas elas têm uma renda interessante, elas têm um orçamento equilibrado, mas do nada ocorre uma falta de disciplina, um consumismo, e elas vão lá e adquirem um produto sem pensar. E nisso, elas entram numa dívida de cartão de crédito, entram num cheque especial, e aí uma parte da renda que elas tinham vai ter que ser destinada ao pagamento de juros. E aí ela vai ter que consumir menos, vai ter que passar por um reajuste de orçamento. Então, para que isso não ocorra, a maior dica que tem é haver uma disciplina grande em termos de anotar o que está sendo gasto, onde está indo o dinheiro, quanto está recebendo, quanto que é a renda daquela família, e evitar ao máximo pagar juros. Ao máximo. Porque aqui no Brasil a gente tem uma das maiores taxas de juros do mundo, então é muito ruim pagar juros, porque você vai deixar de comprar coisas no próximo período, você pode ter o seu nome negativado, ter o nome sujo na praça. Então tome muito cuidado com o orçamento, tá? Uhum. E procurar promoções. Hoje em dia, com a internet, com os celulares, smartphones, é muito fácil você verificar o preço de um produto. Então, por exemplo, eu gostaria de adquirir uma geladeira nova, porque essa aqui está consumindo muita energia, está vazando gelo, eu quero comprar uma geladeira nova. Então, você vai a uma loja e faz uma pesquisa de preço. E não compre a primeira que você achar, a primeira que for oferecida. Uhum. Então, você tem que passar em várias lojas, tem que pesquisar na internet, porque tem muitas barganhas no mercado. Então, um desconto de R$100, R$150 pode fazer muita diferença no próximo mês. Uhum. Então, esse tipo de cuidado que todas as pessoas devem ter.
Controle, acima de tudo, e cuidado com os juros, então. Isso, exatamente. Disciplina, controle e evitar ao máximo pagar juros. Esses dias me deram um exemplo, uma pessoa que eu conheço, de que foi comprar um ar-condicionado, uma loja, e aí era 10 vezes sem juros no cartão, outro podia comprar também no carnê da loja. Certo. Só que no carnê da loja eles faziam em 24 vezes. Só que somando as 24 parcelas, dava, o valor do produto era R$ 1.500, chegava a R$4.000. Em 24 parcelas. É um preço e tem gente que vai lá e compra ainda, né? Isso, no carnê. É apenas um exemplo, uma situação, né? O que ocorre muito, a pessoa se ilude com o tamanho da parcela. Então ela não quer muito saber quanto que ela vai pagar, ela quer saber se aquela parcela específica cabe no orçamento dela. Mensal, né? Isso, mensal. Então quanto mais parcelas existirem, menor vai ser o valor dela. Só que a empresa que fornece esse crédito, quanto mais longo o crédito, maior são os juros que ela vai querer cobrar. E lembrando que legalmente toda empresa ela é obrigada a fornecer o quanto você está pagando de juros, quanto que é a taxa, quanto que é a parcela. E hoje também tem uma nova lei em que os empresários eles podem fazer um preço à vista no dinheiro e um preço a prazo. Isso antigamente era uma prática de mercado, só que era uma prática ilegal. Hoje se legalizou esse procedimento. Então, o que as pessoas devem fazer é guardar o seu dinheiro e fazer o pagamento à vista. Então, com isso, um ar-condicionado lá que sairia por R$1.000, por exemplo, parcelado, 1.500, à vista ele pode sair por 900, 800. É uma questão de negociação. Adivinhasse o produto que eu acabei de exemplificar, era um ar-condicionado que a pessoa ia comprar. Ô professor, FGTS agora vai ter o saque, né, das contas inativas, aí o governo anunciou recentemente, o governo Temer, que as pessoas vão poder sacar lá o dinheiro do fundo de garantia, das contas que não estão mais ativas, e muita gente vai fazer o saque, né, a partir de março deve começar, o governo agora em fevereiro vai divulgar o calendário, como é que vai funcionar os saques, e vai ter muito dinheiro rodando aí na praça, no mercado. O que fazer com esse dinheiro? Guardar, deixar guardado, pagar contas, investir, comprar roupa, comprar calçado? Sim. Então, depende da família. Então, infelizmente, tem famílias que estão endividadas, que tem algum membro que está negativado no SPC ou negativado em algum sistema de crédito. Então, nesses casos, as pessoas devem sacar o seu dinheiro e quitar suas dívidas. Primeira coisa, pagar dívidas, como sempre. Isso, porque qualquer dívida, ela, mesmo que se fale muito, mas depois de um tempo o registro some. Sim, o registro do sistema de crédito, ele vai sumir. Só que a dívida não some. A dívida vai continuar lá e um dia vão vir te cobrar. E ela vai vir com juros. Então, quanto antes você liquidar essa dívida, melhor. É claro que tem alguns casos de dívidas que estão vencidas, que estão aí em assessorias de cobrança, aí que são um capítulo à parte. Aí é mais interessante procurar um advogado para passar algum tipo de instrução. No outro caso, que são famílias que estão com orçamento equilibrado, tiveram uma grande disciplina, está tudo em dia, obrigatoriamente tem que sacar esse dinheiro. Porque a remuneração que o FGTS concede é muito baixa. Então, saca esse dinheiro e coloca numa poupança. Pode ser caderneta de poupança, mesmo que no Brasil todos os economistas instruem que você não deve investir na caderneta de poupança, porque existem inúmeras outras possibilidades com o mesmo nível de risco, mesmo nível de comprometimento, só que vão te remunerar muito mais. Tá? Então, de qualquer maneira, em ambos os casos, o dinheiro deve ser retirado do FGTS. Então, aproveite esse dinheiro que está sendo concedido e faça bom uso dele. E evite ao máximo o consumismo. Né? Então, ir lá comprar um tênis novo, você acabou de ganhar um tênis no Natal e vai comprar mais um tênis, não precisa. Vou comprar uma televisão nova, mas tem uma televisão ali de 1 ano atrás. É um produto novo. Então pense bem em como você vai utilizar esse dinheiro, porque quem sabe lá para frente isso possa fazer uma grande diferença no orçamento.
Só para a gente ir encerrando aqui, professor Bruno Tomil, que é economista, professor de economia da FURB, nosso convidado aqui nesse primeiro TVL Comunidade do ano, falando sobre economia para a gente, dicas agora também para o público aqui que acompanha a TVL. Contas dos governos, professor, a gente percebeu que final do ano passado, especialmente, ou segundo semestre do ano passado, os governos municipais, estaduais, o federal a gente já tinha visto há bastante tempo, mas os estaduais também têm demonstrado aí as contas quebradas, né? Estão no vermelho. Até quando isso vai durar realmente? Prefeituras também já dizendo aí que estão totalmente quebrados, não estão pagando mais até os seus próprios servidores. Até quando isso vai durar e se vai ter uma solução ainda esse ano, professor? Então, é um cenário bem complicado, porque o governo federal ele também está se encaminhando a fazer um ajuste de contas. É questionável, tem economistas que vanglorizam o governo por fazer isso, tem outros economistas que vão falar que é a pior coisa do mundo a ser feita numa situação como essa. De qualquer maneira, a presidência atual ela está nessa direção. Então, os governos estaduais, municipais, eles também estão sofrendo com crise de arrecadação. Isso é comum em qualquer momento de crise, tá? Além disso, é notório na nossa economia que uma das primeiras coisas que você deixa de pagar quando a sua empresa ou quando você está em má situação financeira são os impostos. Então, o governo ele tem uma estrutura de gastos que é bem engessada, não tem muito que mudar isso, desde a esfera federal até a local, e os governos eles podem cortar em alguns pontos, e o que vem sendo feito por algumas prefeituras e alguns estados, né? Inclusive, achei bem louvável a posição de alguns vereadores aqui da Câmara que abriram mão de alguns benefícios. Isso foi bem interessante. Então, quem sabe analisar se esses benefícios são realmente necessários, isso em outras esferas também, a prefeitura também analisar o que é realmente necessário, onde deve ser prioridade gastar. Lembrando que a gente tem agora a questão do teto dos gastos, então você tem um montante. Se você deixa de gastar, se você gasta mais em transportes, por exemplo, em urbanização, por exemplo, você vai ter que reduzir na educação. Então tem um montante fechado, não tem muito o que você fazer. Então cabe aos governantes estudarem, analisarem o que pode ser feito e fazer um planejamento para que não chegue a situações como ocorrido no Rio Grande do Sul, como ocorrido no Rio de Janeiro. Porque agora é que os governos estão sentindo mais na pele a crise, né, professor? Ano passado, no início do ano, a gente não via isso, né, tanto, né, em evidência. É que agora bateu, né, a crise da arrecadação, né? Isso, exatamente. Porque você tem um orçamento que vai sendo executado, vai sendo estruturado, e quando ele é refeito, você começa a ver que aquela projeção que você fazia de arrecadação não se concretizou. Então, tem que tomar alguma decisão. Você não pode começar a gerar dívidas e dívidas e dívidas, porque vai gerar uma inadimplência completa. E tem a lei, né, de responsabilidade fiscal aí para os governos cumprirem. Exatamente. Também, né? E... Professor, a gente vai chegar no final desse ano, 2017 para 2018, a expectativa, que opinião que o senhor tem a respeito vamos ter um ano melhor economicamente do que 2016? A gente vai chegar no final do ano e vai dizer, poxa, passamos um ano melhor economicamente do que 2016? Sim, com certeza. Isso numa perspectiva ampla. Então, a população como um todo, com certeza vai ter um ano melhor do que 2016, do que 2015. Porque foram anos bem complicados, bem recessivos, digamos assim. Então, se espera que a inflação seja controlada, seja mais tranquila, e aí o governo não precisa ter uma taxa de juros tão elevada. Com isso, espera-se que as empresas possam voltar a investir, possam voltar a contratar pessoas, gerar renda, e com isso a população vai ter uma maior qualidade de vida. A gente só não pode esquecer que cada um tem um papel dentro da sociedade, então cada um tem que fazer o seu dever de casa.
Professor, olha, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no TVL Comunidade. Importante o assunto para começarmos o ano também de 2017 bem aqui no TVL Comunidade, informando aí o público da TV Legislativa. Obrigado, até uma próxima, né? Muito obrigado. Pode contar conosco aí para próximos assuntos e foi uma grande honra. Obrigado, professor Bruno Tomil, que é economista, professor de economia da FURB, nosso convidado hoje aqui no TVL Comunidade. Lembrando que você pode ver este programa também através da internet, lá nas nossas redes sociais, no YouTube, no site da Câmara, que é o câmarablue.sc.gov.br. Se você quiser entrar em contato com a gente, também entre em contato, mande sugestões de entrevistas, converse com a nossa equipe, ligue aqui para a Câmara, converse com a gente, sugira também entrevistados, convidados aqui para o TVL Comunidade, que é o programa aí da nossa comunidade também aqui na TV Legislativa. Obrigado a todos pela audiência, pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.